Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Se você é torcedor da Inter, claro que você está celebrando. Se você não é e defende outro clube aí no futebol italiano, eu sinto muito, mas sim, esse vídeo é inteiramente dedicado à repercussão da classificação da Inter para a final da Champions League. Depois de muito tempo, lá em 2010 aconteceu pela última vez. É bem verdade que venceu o triplete, mas sim, fazia muito tempo que a Inter não estava na decisão do principal torneio aí de futebol na Europa. Aconteceu novamente, só que passando por cima do Milan, quase literalmente. Está sendo chamado aí até de Euroderby esse encontro entre os dois times aí de Milão, o nosso chamado Derby della Madonnina, o Derby de Milano, mas sim, esse encontro aí foi bem esperado depois que saiu ali o chaveamento. A gente esperou ansiosamente por esse encontro, aconteceu e felizmente pro lado nerazzurro da coisa deu sucesso, deu tudo certo e a Inter está garantida na decisão da Champions League. Estou gravando esse vídeo aqui logo na sequência do duelo que selou a ida para a finalíssima, então não sei ainda se vai ser contra Real Madrid, contra Manchester City, vamos falar sobre isso também, mas antes de qualquer coisa, falando desse Euroderby. Então teve sim um derby della Madonnina, novamente o futebol italiano na representação ali visual no San Siro, voltando aos holofotes do futebol internacional. Acho que os caras não estavam acostumados com a festa que acontece no San Siro, quase todo jogo de futebol italiano na Série A. Na Champions League não foi diferente, né? Tanto o Milan na ida quanto a Inter na volta fizeram uma festa sensacional, com mosaico e tudo mais. Tudo devidamente documentado no @blogolazzo, atmosfera sensacional, e eu sou suspeito para falar, para mim é única. Dentro do futebol italiano tem outros clubes que fazem também mosaico, mas do jeito que acontece com os dois representantes do futebol em Milão, é muito difícil de ver na Itália, e na Europa é praticamente impossível, simplesmente não existe coisa igual. Talvez ali na Alemanha, talvez em alguns outros países, a gente viu o Ler contra a Fiorentina também fazendo uma boa apresentação por parte dos seus torcedores, mas sim, é bem difícil de ver o que a gente viu no San Siro, e foi, se a gente está olhando pela ótica da Inter, é exatamente o que a gente esperava, e do lado rossoneiro é óbvio que não. Eu começo aqui dando uma refletida, trazendo até uma viajada aí. Diga aí nos comentários o que você acha, se você concorda comigo ou não. Mas o Milan passou por esse episódio agora da eliminação pela segunda vez na mesma temporada. Quando tomou o 3-0 para a Inter na final da Supercopa da Itália, o Milan até que estava bem, foi em janeiro aquilo ali. Mas o que aconteceu na sequência foi um negócio absolutamente desastroso, assim, até difícil de entender, e hoje, depois de novo acontecimento, a gente consegue sim entender. O que estou querendo dizer é, eu não sei se você teve já a oportunidade de levar um soco na cara ou mesmo um tapa na cara. Eu já fiz algumas aulas de boxe, então sim, aconteceu. Mas eu não sei se, não vou entrar aqui na parte científica da coisa, mas tem sim ou talvez tenha um hormônio, alguma coisa acontece com você que você meio que fica congelado, você não sabe exatamente como reagir depois que você leva um soco na cara, um tapa na cara. Eu não estou falando nem de nocaute, nem de uma pancada muito forte que deixa você perdido, não. É simplesmente um acontecimento que o seu corpo não está preparado para lidar, e mesmo sem grande impacto não sabe como reagir. E nas aulas de boxe, até um dos primeiros exercícios ali é exatamente você treinar levar soco na cara. Claro que você não fica com o queixo ali para fora, mas você fica com a guarda fechada e vai sentindo como é tomar o soco por cima da sua própria luva, e depois no treino eventualmente você toma e você se acostuma com aquilo. Não é se acostumar a apanhar, mas se acostumar a reagir àquele acontecimento. E o Milan tomou esse soco da Inter exatamente na final da Supercopa da Itália. Tomou 3-0 e vinha jogando bem nessa virada de ano, depois de Copa do Mundo, e depois foi um desastre, assim, foi um absoluto desastre. Tanto que no primeiro encontro entre eles, depois dessa finalíssima, o Milan foi com uma postura absolutamente diferente, um time que agredia, jogava no campo do adversário e ficou basicamente marcando meia quadra nesse jogo contra a Inter, com medo de talvez levar uma outra goleada ou alguma coisa nesse sentido. Mas o tempo foi passando, o Milan faz boas partidas e tudo mais, chegou na semifinal e deve ter esquecido
desse acontecimento, desse tapa, desse soco na cara que fica meio perdido. Você não está destruído, mas você não sabe como reagir. E aconteceu exatamente a mesma coisa. O ânimo estava diferente, claro, o torcedor estava confiante, um derby della Madonnina em Champions League, o Milan de volta ao grande holofote aí da Champions League, da Europa, é o principal vencedor italiano aí dessa competição, então tinha alguma coisa empurrando nessa direção, mas foi questão de 15 minutos para já voltar a ter o mesmo problema. Tomou os gols ali da Inter e ficou absolutamente perdido, poderia ter tomado 3, tomado 4, isso no jogo de ida. No jogo da volta, e claro, vem de derrota para o Spezia fora de casa, que está brigando para não cair, e teve até aquela reunião, se é que dá para chamar de reunião, entre torcedores do Milan no Alberto Pico, o estádio do Spezia, e os jogadores logo depois da derrota, meio que trouxe novamente esse aspecto. Não foi exatamente a mesma apresentação essa, depois daquela derrota de 3-0 na Supercopa da Itália, mas sim, ficou sentido, essa é a minha teoria, de não saber reagir depois de levar esse tapa, esse soco na cara, um time absolutamente perdido. Por outro lado, teve chance sim nesse jogo da volta de fazer 1-0, de fazer 2-0, mas aí faltou exatamente aquilo que eu defendia. Quem acompanha aqui o Golato sabe que eu estou falando há muito tempo que a Inter é o melhor que o futebol italiano tem para apresentar na Europa, talvez não o suficiente, está se mostrando ser, mas talvez não o suficiente, mas eu acreditava que nessa individualidade do Milan alguma coisa surgisse, então o Milan poderia sim triunfar diante da Inter. Acabou que a individualidade não floresceu do lado rossoneiro, foi só do lado da Inter, tanto no jogo da ida para fazer gols com Dzeko, o questionável Dzeko, com Mkhitaryan também fazendo gols, e do lado rossoneiro exatamente o contrário, para perder gols com Brahim Dias, gol que não dá para perder. Rafael Leão voltou aí da lesão, mostra que se ele tivesse no jogo da ida também não ia adiantar nada, ou possivelmente não adiantaria nada. Então mostrou que até a individualidade está melhor do lado da Inter, aí preocupa bastante para o Milan, porque se quer pensar em ir para a próxima Champions League, já que dessa daqui está eliminada, vai ter 3 finais aí na Série A, são 3 rodadas que restam, 9 pontos, para tirar 4 de diferença, se não me engano é para Lazio. Então tá uma situação bem complicada para o Milan, ainda mais tendo que lidar com esse soco na cara que tomou de novo. O retrospecto com a Inter aí é bem prejudicado para o lado rossoneiro, não tem só vitórias da Inter, mas quando vence é implacável, deixa essa mancha, esse problema para reagir que o Milan simplesmente não consegue. Quando o Milan venceu, não só foi uma diferença de apenas um gol, eu vou deixar aqui o artigo na descrição com o histórico dos duelos aí no derby della Madonnina, mas também não provocou a mesma situação do lado nerazzurro da coisa aí. Então, bem problemático, acho que está justíssimo o placar, a classificação, a Inter sim está na final da Champions League, é óbvio que a gente, pelo menos aqui nesse canal, a gente vai torcer para a Inter, sinto muito aí torcedor do Milan, da Juventus, mas sim, a Inter é o Brasil na Champions League, vamos acompanhar. Então, estamos pensando até como fazer a cobertura dessa final aí, será que vai ter live ao vivato, reagindo ao vivo aos jogos? Vamos pensar aí, mas sim, a Inter está devidamente classificada para a final da Champions League, o que é uma coisa sensacional. A gente está vendo os nossos artigos no Golato aí sobre a Inter, maiores torcidas, quanto título tem a Inter, por que o mascote da Inter é um bichone, é uma serpente. Então, voltando aos holofotes aí, o que é uma coisa boa. Novamente, eu sempre defendi que a Inter, mesmo quando não passava de fase de grupos ali, era o que a Itália tinha de melhor para oferecer na Champions League, e felizmente está na final, seja contra a City, contra a Real Madrid. Eu acho que não é favorita, mas não significa nada, né? Um joguinho só, vamos torcer e apoiar assim a nossa Inter de Milano, beleza? Deixa suas reações aí, os seus comentários sobre essa classificação da Inter para a final da Champions League, porque eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!